Começa agora STEMcast. Gente inovadora transformando a educação. Desde 2014, o STEM Brasil trabalha para transformar a educação e a inovação nas instituições de ensino superior. Com a missão de expandir o conhecimento e capacitar professores e líderes, criamos o STEMcast, o podcast oficial de inovação, tecnologia e tendências para o ensino dos novos tempos. Olá, eu sou Renata Faparon e este é o 7º episódio do STEMcast. Hoje vamos falar sobre como inspirar e transformar pessoas pela educação. Cada vez mais, os gestores de instituições de ensino precisam ter um novo olhar nas relações trabalhistas e humanas. E o sonho do nosso convidado de hoje é de transformar o país por meio da educação e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Daniel Castanho está na área da educação desde muito jovem. Acompanhava os passos do pai na condução de uma escola e isso lhe despertou o desejo de trabalhar com o que há de mais nobre no ser humano, seus sonhos de aprendizado. Começou a dar seus primeiros passos como professor e mais tarde descobriu sua veia empreendedora e se envolveu em projetos de empresas de tecnologia e restaurantes. Foi premiado em 2009 na 3ª edição da Galeria dos Notáveis. Hoje ele é sócio fundador e atual presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, um grupo que congrega diversas instituições de ensino e empresas ligadas à educação como a Le Cordon Bleu, HSM, EBRAD, entre outras. Ao todo, são mais de 145 mil estudantes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Sergipe. Daniel, obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao STEMcast. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E pela segunda vez no STEMcast, agora do outro lado da mesa, como mediador desse bate-papo, trouxemos Arapuã Medeiros da Mota Neto, carioca e administrador, formado pela Uniswan, especialista em gestão empresarial, formado na Harvard Business School, no OPM 53, apaixonado por marketing, empreendedorismo, startups e gestão de gente. Arapuã acredita que propósito é algo que nos move, é que nos faz ter a certeza que estamos fazendo o nosso melhor. É a capacidade de realizar e impactar o outro positivamente. Arapuã, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no STEMcast. Obrigado, Renata. Mais uma vez. Daniel, a Ânima é formada por diversas empresas ligadas à educação, mas não são apenas instituições de ensino superior, né? Conta um pouquinho pra gente a história do grupo. Então tá bom. Eu sempre, na verdade, eu sempre tive ligado à educação. Porque meu pai, eu sou de Sorocaba, meu pai tinha escolas, tem escolas, né? Então, eu fui o filho do diretor da escola. Então, depois eu fui professor de matemática, física, química, estatística, enfim. E estávamos trabalhando na época com internet e com consultoria de reestruturação de outras empresas na área de comunicação, até que a gente viu a oportunidade, entendendo que o setor de educação ia passar por uma mudança enorme, né? Ou a profissionalização, ou a sucessão, até mesmo um crescimento do ensino superior, e estou falando isso aqui lá pelo ano 2000, 2002, enfim, que foi realmente o que aconteceu. Mas a gente tinha quebrado na época de internet e estávamos trabalhando com consultoria de reestruturação de empresas, mas ainda não tínhamos tido nenhum ganho grande, apesar de um êxito, mas ainda estávamos no meio do processo. Mas aquele desejo por educação, somado a essa experiência de reestruturação, falamos, olha, vamos comprar alguma universidade. E quando eu falo vamos, sou eu, o Marcelo, o Escobar e outros sócios, né? Que já éramos sócios antes. E aí a gente tinha um problema, a gente não tinha dinheiro. E aí a gente acabou assumindo a UNA em Belo Horizonte. Por que a UNA? Porque ela estava quebrada. Porque ela faturava 30 milhões e devia 35. Devia 5 para a Giota, né? Tinha 3 mil alunos. Aí a gente fez um trabalho de reestruturação na UNA, depois a gente assumiu a mesma coisa, fizemos na Unimonte, em Santos, depois no UniBH também em Belo Horizonte. Aí a gente comprou a HSM e abrimos capital em 2013, né? E depois, enfim, então hoje, na verdade, a gente tem
gente saiu ali dos nossos 3 mil alunos em 2003, mas hoje tem 140 mil alunos. A gente está em São Paulo, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, na Bahia. A gente, além das universidades todas e várias marcas, né, a Unisul, a Unipuritiba, a São Judas em São Paulo, a AGES, a Sociesc na Santa Catarina, a AGES na Bahia, enfim. A FASER recentemente, a Guanambi recentemente, e a gente também tem, então, a HSM, que é de Educação Executiva. A gente é sócio da Le Cordon Bleu, que é a melhor escola de gastronomia do mundo. A gente tem um campus aqui no Brasil. A Inspirali, que é da área de saúde. A EBRAD, que é de direito. Enfim, então, a gente tem uma sociedade com a Singularity University, assim como através do Instituto Anima, a gente também tem uma parceria muito forte com a Universidade da Finlândia e com Stanford. Então, para a formação de professores. É isso, né? Então a gente trabalha com a graduação, mas também com a educação executiva. Nosso propósito é de transformar o Brasil pela educação, né? Então, eu até vou ampliar. Nosso propósito até a pandemia, começo da pandemia, era transformar o Brasil pela educação. Hoje o nosso propósito é fazer com que todo brasileiro tenha o propósito de transformar o Brasil pela educação, né? Eu acho que aí sim a gente consegue fazer uma revolução na educação. Eu costumo dizer algumas vezes que educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa. E quando a gente conseguir fazer com que todo brasileiro, né, e todo mesmo, a pessoa mais simples, ficar indignada e não querer levar o filho para a escola pública e falar, não, precisa ser uma escola melhor. No Brasil, quando a gente fala que a gente precisa trabalhar com a equidade ao invés da igualdade, e aí equidade, eu falo sempre um exemplo muito simples, se você tiver 10 pães e 5 crianças, a igualdade você dá 2 para cada um. A equidade você dá 3 para quem tem mais fome. Partindo desse pressuposto, a escola pública deveria ser melhor do que a escola privada para que a gente pudesse ter chances equivalentes no Brasil. É isso. Arapuã, ouvindo aqui o Daniel falar, me parece que os princípios e os sonhos de vocês estão muito alinhados, né? Não, com certeza, com certeza. A minha família, né, de educação, meu bisavô que fundou a Uniswan, eu estou na reitoria fazem 12 anos, mas nasci, né, cresci nos corredores da universidade, do nosso centro universitário, na verdade. Primeiro centro universitário do Brasil. E quando você fala assim, eu sou um cara que te acompanho desde sempre, apesar da gente ainda não ter oportunidade de se conhecer pessoalmente, acompanha a Anima, toda a virada da Anima, o movimento que vocês vêm fazendo de lá para cá, assim, tive a oportunidade de me formar profissionalmente, vamos dizer assim, e vendo esse mercado de educação pegando fogo, né, se transformando de verdade, né? Então eu acredito assim que eu conheço, acho que os números quase que de cabeça de todo mundo, porque eu vim muito próximo disso, e vim muito próximo disso. A minha pergunta para você é a seguinte, assim, você, apesar, né, de ser também um cara de educação, né, teu pai ter sido diretor de escola, e você ter nascido nesse meio da educação, você decidiu ir para o ensino superior trazendo experiências, né, de outro segmento, de outro setor, né? A minha pergunta é como é que foi, naquele momento, chegar na UNA, né, uma universidade super tradicional, e iniciar esse processo de turnaround que vocês fizeram de lá para cá? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, eu também acompanho, né? Então a gente só não se conhece pessoalmente, mas eu também tenho uma admiração enorme por vocês, enfim. E também várias pessoas já me falaram de você e tudo mais. Então, um prazer eu estar aqui junto com você. Na verdade, é o seguinte, o que a gente fez desde o começo na UNA era entrar, e eu acho que tem uma relação com o momento que a gente está vivendo. A UNA era muito tradicional, né? Então, para você ter uma ideia, não se marcava reunião, marcava-se uma audiência no gabinete do reitor, né? Então, isso era super tradicional. E aí a gente entrou
e teve uma outra postura, uma postura muito mais fluida, muito mais tranquila e tudo mais. Acabou com aquelas hierarquias todas. A primeira coisa que a gente fez foi acabar com a questão de mantenedora mantida. Não existia mais mantenedora mantida, é um negócio só. Foi proibida a palavra mantenedora mantida, para ter efetivamente uma unidade. Agora, apesar do meu conhecimento, um pouco, né, e meu desejo muito mais intuitivo em relação à educação do que conhecimento, eu nunca tinha trabalhado efetivamente com educação, apesar de almoços e jantares eu sempre escutei meu pai falando, e eu tinha uma paixão por trabalhar com educação, porque eu acho que a gente trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar. É despertar o desejo de você sonhar. Então, as pessoas, eu falo, se você não sonha, você simplesmente existe, você é mais próximo de um vegetal. Tem uma vida ali, ok, está indo, tal. Agora, quem é que move mesmo é quem sonha. E aí, entendendo que a gente estava trabalhando com isso, falou, é o walk the talk, a gente tem que entender principalmente o sonho das pessoas que trabalham com a gente. O que essas pessoas querem, o que elas desejam. Então a gente tem alguns elementos. Um deles, o time que foi para lá, porque a gente foi com 10 pessoas. Mudamos 10 pessoas de São Paulo para lá, em 2 apartamentos, 2 repúblicas, e a gente começou a trabalhar junto. Ninguém tinha trabalhado com educação. A única pessoa que tinha experiência com educação era eu. E isso fez com que, de um lado, demorássemos um pouco mais para chegar a algumas conclusões e algumas soluções, mas todas elas foram muito mais criativas. Quer dizer, isso é trabalhar com a diversidade. E é isso que a gente precisa hoje, precisa da criatividade hoje. Né? Então, a questão da diversidade não é você, eu vou trabalhar com inclusão, vou chamar aqui, vou ter... Não, é de uma maneira legítima. Junte pessoas que tenham competências complementares, experiências complementares, totalmente diferentes, que se são todas competentes e flui, né, a conversa, e você efetivamente sabe ouvir, sabe escutar, você vai estar trabalhando junto e vai achar soluções incríveis. A segunda coisa foi a transparência absoluta. Então a gente mostrava todos os números, a gente simplesmente abriu todos os números e falou, essa daqui é a instituição. E a gente está quebrado, né? A gente está devendo para a agiota. E vocês são mestres, PhDs, doutores, vamos junto reestruturar isso daqui. Então, e aí sim a gente fez um trabalho junto. E eu sempre digo que o propósito hoje da Ânima é transformar o Brasil pela educação, mas não era necessariamente naquele momento. Naquele momento, nosso propósito era salvar aquela escola. E você tem que ser coerente em relação ao propósito. Eu digo que para construir cultura, você precisa ter integridade em relação ao propósito. Integridade é você pensar, sentir e agir com coerência. Então, se eu tinha que salvar uma escola, eu não poderia aumentar o salário de ninguém, tem que ser algo espartano, não pode ter sala, salinha e motorista e cafezinho, nada disso. Né? Então, era bem espartano. Depois, o nosso propósito era fazer com que a segunda-feira de manhã fosse melhor do que a sexta-feira à noite, para todo mundo que trabalhasse com a gente. E a gente passou a estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar, a primeira instituição do Brasil e a primeira universidade do Brasil. E depois, realmente, a gente evoluiu para ter o desejo de transformar o Brasil pela educação. E aí, a hora que eu faço essa comparação, Arapu, assim, com os dias de hoje, aí tinha uma grande vantagem, tá? A gente não tinha sido responsável por ter quebrado aquela instituição. Então, vamos comparar com os dias de hoje. Esta crise foi responsável. Todos os líderes, eles poderiam falar, ele tem que juntar todo o seu time. Não queira achar a solução. Agora eu vou ter que pivotar o meu negócio, vou ter que reinventar sozinho. O último cara que fez muitas coisas com excelência foi Michelangelo. Né? A gente tem que trabalhar em time, em grupo. Então, assim, esqueça. Na Ânima tem eu sempre falei, cargo não entra em reunião. Por quê? Porque aí a gente tem a capacidade de discutir, porque daí eu posso falar. Porque a minha ideia todo mundo pode ir contra. Então, quem é que decide? Quem mais entende sobre aquele assunto? Cargo não pode entrar em reunião. E só vai entrar em reunião quem tem ideias totalmente opostas. Porque o conflito de ideias é que faz com que a gente tenha soluções muito boas. Então, você imagina, esse momento
promova o conflito de ideias, seja extremamente transparente, fala, pessoal, até 3 meses atrás, e a gente tinha essa situação, estávamos indo bem. Agora, com essa pandemia, tem uma mudança aqui enorme. E essa mudança enorme, eu não fui o responsável. Como você não foi o responsável, você tem legitimidade para ter. Todo mundo confia em você para que você possa reinventar. Né? Mas não pode trabalhar, acabou, comando e controle. A gente está falando agora de um momento que é empoderamento, confiança, autonomia, e aí o grande desafio vai ser redesenhar o accountability. E aí eu acho que, mas é esse momento. Então eu digo que a fórmula que quem sabe a gente usou lá em 2003, em 2006, em 2009, que foi exatamente essa, eu acredito que possa servir para esse momento para várias outras instituições, e não só instituições de ensino, mas também várias empresas, né? Não, eu concordo, só complementar, Renato, eu concordo plenamente, assim, eu costumo falar para o meu time que se o nosso modelo de gestão, né, se o nosso dia a dia, a gente não conseguir traduzir de verdade, né, até a ponta, até o nosso aluno, isso nunca vai se refletir no currículo, né? Não adianta a gente se dizer, né, ou se colocar como uma instituição moderna e o currículo ser um currículo tradicional ou vice-versa, né? Então, eu acredito piamente que o nosso formato de gestão automaticamente reflete no currículo que a gente quer oferecer, né, e no aluno que a gente quer formar. Isso para mim é uma verdade e vejo isso claramente na tua fala, né? E eu consigo imaginar perfeitamente o desafio que foi chegando lá, porque eu me lembro quando eu entrei na reitoria com 24 anos, 25 anos. Eu tinha 28, eu tinha 28 na UNA, né? O Daniel, agora na pandemia, eu vi que você criou um movimento chamado Não Demita. O Semesp fez uma campanha também para que os alunos não parassem de estudar nesse momento, porque a gente acha que é importante para eles, né? Que a gente acredita que após a pandemia haverá uma alta demanda por profissionais qualificados no país, mas também para evitar um movimento de demissão em massa, tanto de professores quanto de equipe técnica. Acho que é importante, assim, a gente esclarecer que a campanha não dizia exatamente para que os alunos continuassem pagando suas mensalidades, independente do que eles estivessem vivendo. Na verdade, a campanha apoia a análise de caso a caso e que a instituição possa oferecer um suporte de acordo com a atual realidade de cada estudante. Acho que isso entra um pouco naquele quesito de equidade e igualdade que você comentou, né? Porque se as instituições são obrigadas a oferecer um desconto de 30% para todos os alunos, como aconteceu em alguns estados, alguns alunos que perderam a renda, por exemplo, completamente, ainda terão que arcar com 70% da mensalidade, e outros que não tiveram sua renda afetada pouparão 30%. Nesse caso, não seria mais justo avaliar caso a caso? Eu vi que o movimento que você criou, Não Demita, tomou proporções gigantescas e diversas empresas aderiram. Como que nasceu esse movimento? A sua ideia era essa? Eu sou do conselho da ONG Gerando Falcões, Eduardo Lira. E aí, o Edu ele ia dar uma palestra, ele ia dar uma entrevista, e eu gravei um áudio para ele, falando, Edu, a gente tem que fazer 2 coisas, além de a gente arrecadar cestas, né, que a intenção era essa, entendeu? A gente estava desenhando o começo daquele de captação de cesta básica, enfim. Edu, também faça um apelo para que os CEOs, né, os empresários não demitam, porque se começar uma demissão em massa, a gente vai ter, enfim, a quantidade de cesta básica, a quantidade de pessoas e depois voltar à economia vai ser um caos. E ele acabou não dando aquela entrevista, porque ele ia dar uma entrevista na CNN, acabou não acontecendo, e eu tinha acabado de gravar. E ele falou, não foi. Eu peguei exatamente meu áudio e transcrevi o meu áudio, né, e escrevi um manifesto. Aí eu mandei um WhatsApp para alguns CEOs que eu conheço, e aí os primeiros foram o Magazine Luiza, o Santander, depois o Rubem Menin, o Eugênio Matar, da Localiza, e aí eu sei que em 24 horas, né, a gente tinha Bradesco, Itaú, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, tinha Renner, tinha Microsoft, tinha 50 empresas. E aí eu falei, bom, agora
Aí eu falei assim, agora vamos fazer um movimento, criar um site, tem que criar um site. Aí liguei pro César, presidente da CIT, e ele falou, não, pode deixar que eu desenvolvo aqui, e aí a Microsoft também com a Tânia, que já eram signatários, a Microsoft e a CIT, e em uma semana a gente fez o site e lançou o movimento, e em um mês tinha 4 mil empresas que assinaram o movimento, mais de 2 milhões de empregos garantidos. Agora, naquele momento, o que não podia acontecer é um susto, né? É aquele negócio, não, é uma crise que vai impactar a caixa, o que eu vou fazer? Eu vou demitir porque eu não sei o que vai acontecer. Então, o Não Demita foi, nesse momento, não privilegie o caixa, não privilegie o acionista, privilegie as pessoas que trabalham com você. É isso. Né? Você não vai ter, o EBITDA vai baixar, não vai ter resultado, não tem problema nenhum. Agora, 2, 3 meses, beleza. Depois, não desfaça a sua empresa, acredite nas pessoas que sempre acreditaram na sua empresa. É isso que você precisa fazer. E foi incrível isso. Né? Agora, passado os 2 meses, nesse momento, passou o susto. Agora todo mundo já tem um planejamento, já entendeu um pouco mais o impacto da crise e tal. E aí você pode ou não tomar suas decisões. Tem áreas que vão deixar de existir. Tem áreas que na Anima, tem algumas pessoas foram desligadas, mas, porque aquela área, aquele campus, não vai mais ter. A gente integrou, a gente fez outras coisas. Aquela área agora vai ser só home office. Enfim, então mudou algumas coisas. Né? Do outro lado, a gente está contratando mais de 250 pessoas. Em área de tecnologia, em área de design, em área de produção de conteúdo, enfim, tem um monte de coisa que está contratando. E é uma questão de remodelar o negócio mesmo, né? Entretanto, numa escola, todo semestre, você acaba desligando alguns professores, entram outros, e aí não tem nada a ver com a crise, tem a ver com uma coisa natural. Olha só, todo mundo agora está pensando, né, com a responsabilidade de a gente ter que capacitar os professores para dar aula online. Tá bom, mas isso é momentâneo. Agora o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, nós temos que repensar como que vai ser a aula presencial. Quantas vezes, entre aeroporto, avião, trânsito, eu fiquei 4 horas para fazer uma reunião de 1 hora com alguém e depois mais 4 horas para voltar. Quando que eu vou fazer isso de novo? Nunca mais. Agora, você acha que o aluno vai trabalhar o dia inteiro? Vai pegar um trânsito e tal, vai chegar na escola com fome, com tudo e tal, e vai ficar lá sentado vendo o professor lendo um PowerPoint? Acabou! As pessoas vão usar os momentos presenciais para fazer algo muito mais diferente. Esse negócio de você mandar um PDF à distância ou o professor ficar lendo um PowerPoint presencial, morreu. Mas morreu. O Peter Diamandis, ele falou, olha, o Peter Diamandis da Singularity University, eu estava numa conversa com ele há alguns dias, e ele disse, olha, Daniel, caiu um asteroide na Terra há milhões de anos e matou todos os dinossauros. Né? E agora eu vejo que caíram 2 asteroides na Terra. Um a inteligência artificial e o outro agora essa pandemia. E os dinossauros vão deixar de existir. E a chance dessa vez é que os dinossauros podem se reinventar. E eu realmente acredito que no nosso setor, aquelas instituições que ainda entenderem que existe a aula presencial e a aula à distância, que não é híbrido, que ainda querem, entre aspas, a palavra é ruim, vender um curso. Imagina, a gente está falando, imagina que você vai entrar num curso e você sabe o que você vai aprender no 7º semestre. Cara, é uma loucura. Como que você sabe o que vai aprender no 7º semestre? Você não tem a mínima ideia. O teu currículo tem que ser vivo, tem que ser flexível. Você não vai mais entrar no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade. E você vai ver aquelas 5.000 competências e você vai fazer o seu percurso formativo. Quem não conseguir fazer educação personalizada, quem não conseguir fazer educação híbrida, que você não sabe quando começa e quando acaba. Não é educação à distância. É o aprendizado de perto com o uso de tecnologia. Olha só que incrível. Essa conversa nossa, a gente está aqui conversando, isso aqui é à distância ou é de perto? É muito mais de perto, mas é uma conversa, um bate-papo entre nós. Agora, se eu fosse lá, né, o Arapuã vai dar uma palestra para 2.000 pessoas, eu estou assistindo ele num telão,
aquilo era considerado presencial. E aquilo é muito mais distante. Então eu estou falando que esse conceito de tempo, de espaço, de lugar, de o que é distância, acabou. Foi por água abaixo. Então a gente está falando de uma nova instituição, né? Simplesmente essa pandemia acelerou a morte do velho, do obsoleto. O que quebrou a indústria da música não foi o iTunes, foi você exigir que o cara comprasse o CD quando ele só queria comprar uma música. Se você exigir que o cara faça um curso de 4 anos quando ele só quer se capacitar numa coisa ou outra, a gente morre. A gente está entrando na era do pós-emprego. A gente está entrando na era que as pessoas vão trabalhar com times. Então, assim, imagina, é a era do pós-emprego, você vai trabalhar com times, com gente completamente diferente de você. Por exemplo, na Anima não existe mais a área de tecnologia. A área de tecnologia está esparramada, tudo com squads, tudo com times. É isso que tem que fazer. E aí, o mundo vai ser assim. E aí, como você vai se capacitar? Você vai se capacitar também de uma maneira muito mais ágil. É o modelo ágil. Ágil exponencial. Nunca mais você para, você pensa incrivelmente, você não... Sabe aquela história de, olha, eu vou estudar 4 anos e depois eu vou fazer MBA e tal. Isso aí quando a expectativa de vida era 45 anos, tudo bem, agora a expectativa de vida é de 100 anos. Você não pode nunca mais parar de estudar. Eu brinco, eu falo assim, é igual você falar assim, eu vou fazer academia durante 4 anos, depois não preciso mais fazer mais nada na vida, sabe? Tô garantido. Não, você tem que fazer o tempo inteiro. Então a educação tem que ser contínua, permanente, integrada com o que você está fazendo, em squads, de uma maneira ágil, mas também exponencial. E ou a universidade vai se reinventar para fazer isso, ou realmente serão dinossauros e acho que serão extintos. Excelente, cara, incrível. Deixa eu aproveitar nessa pegada, assim, olhando para a Anima, né, a gente vê que todas as aquisições que vocês fizeram nesse tempo, eu posso estar errado aqui, aí você me corrige, mas eu vejo que quem tinha lá 100% EAD, vocês vêm descontinuando esses programas de 100% EAD, fortalecendo o hibridismo, né, que você acabou de falar aqui, que é um modelo realmente que eu também acredito que é o modelo do futuro. Qual foi esse estalo? Assim, por que o 100% EAD não é uma realidade para vocês? Bom, vamos lá. Eu vou ser meio... não gostaria de ser mal interpretado aqui, mas eu também não vou me furtar, tá bom? De falar, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito, muito transparente, para alguns até demais. Realmente é o seguinte, aconteceu uma coisa no Brasil, eu acho que educação, a gente sempre tem que buscar, assim, as pessoas buscam o melhor que elas podem, né? Por quê? Porque educação é pro resto da vida. Você não compra a melhor camiseta, melhor jaqueta, melhor relógio que você pode. Mas se você for num médico para fazer uma operação, se você for num dentista, ou se você for, né, na educação, você vai no melhor porque é pro resto da vida. Tudo que tem impacto pro resto da vida, você vai sempre no melhor. E aí você tem um momento no Brasil que você tinha poucas pessoas com diploma, poucas pessoas com certificado e pleno emprego. E eu estou falando de 2004, 2005 e tudo mais. E aí as pessoas acabaram procurando, nossa, né, já que está com pleno emprego, e tem poucas pessoas com diploma, eu vou buscar aqueles cursos que sejam mais rápido, mais fácil, mais barato. E aí teve um boom no Brasil desses cursos, e aí você tem algumas instituições tinham a aprovação do ensino à distância, né, outras não, e você tinha 8 grupos no Brasil que tinham um oligopólio, digamos assim, o que fez com que realmente, na minha opinião, a qualidade, o modelo utilizado, que a gente chamou de ensino à distância, o EAD ele nunca foi usado para aumentar a qualidade, ele foi usado para diminuir custo, né? E aí, sob o pretexto de dar mais acesso. Eu pessoalmente não corroboro com esse modelo. Não existe nenhum lugar no mundo que existe uma diferença tão grande entre o presencial e a distância no mesmo curso com a mesma marca. Então, qualquer outro lugar, assim, quem sabe o presencial seria R$1.000 ou a distância 800, 900, alguma coisinha assim. E eu pessoalmente achava que devia ser mais caro.
né, pela comodidade, pelo tal. Mas no Brasil essa diferença é de 80%, custa 1.000 e custa 200. Então, aí por conta disso, entender que a gente não teria nem recursos tecnológicos, e nem competência, quem sabe, e ter que fazer um investimento muito grande, né, e o mercado indo para um lado, a gente acreditava no outro, a gente resolveu, não vamos entrar no ensino à distância. E vamos fazer o quê? Vamos fazer o híbrido. Quando eu falo híbrido, não é assim, quando o MEC permite que você ofereça 20% à distância, né? Agora é 40% e tal, mas vamos lembrar dos 20%. E aí o que muita gente fazia? 4 disciplinas presenciais e uma disciplina à distância. E isso aqui é o contrário, isso aqui é ser um pedaço à distância e um pedaço presencial. Não, 20% em cada uma das chamadas disciplinas a gente usava a tecnologia. Porque aí você consegue fazer o flipped classroom, aí você consegue melhorar a qualidade. E aí tem uma questão que é o seguinte, para pegar aqui. A escola, ela foi desenhada, a escola como um todo, tá? E a universidade também, ela foi desenhada para tirar o cara do campo e trazer ele para a indústria, na época da Revolução Industrial. E aí, para fazer isso, todo mundo começou a oferecer a mesma coisa para todo mundo, quer dizer, a aula é exatamente a mesma para todo mundo, o aluno aprende de uma maneira passiva, fica sentado lá e você fica aprendendo, né? E muitas vezes você aprende alguma coisa sem nenhum significado. É o just in case. Aprenda aí que quem sabe um dia você vai precisar desse negócio. E o motivo pelo qual você aprende é para a prova, para você ter o diploma, para você passar de ano e tal. Então, isso aqui mudou radicalmente, ou tem que mudar, não é que mudou, tem que mudar. Você tem que aprender de uma maneira ativa, espaço maker, mão na massa, lugar para prototipar, para você errar, para você fazer de novo, enfim, de uma maneira colaborativa. E aí você vai personalizar, já falamos sobre isso, sobre o seu percurso formativo, e algo que tenha significado, por isso que tem que estar associado com o que você tem de necessidade. Você aprende de duas maneiras, ou por necessidade, ou por desejo, por vontade e por curiosidade. O problema é que a escola inteira está estruturada na necessidade, e a necessidade é a prova. Então, a necessidade é passar de ano. Você teria que inverter isso daqui e dar significado. Agora, para isso, você tem que realmente conseguir. Não dá mais. Cara, olha, para mim, educação à distância no Brasil é igualzinho o telecurso de segundo grau da década de 80. Só que ao invés de mandar livro na sua casa depois da prova, você manda o PDF. Morreu! Que coisa mais antiga, obsoleta do que isso? Você não pode estar baseado em conteúdo. Vamos lá. Todo o conteúdo do mundo de fazer uma horta orgânica a um foguete está online e de graça. Tudo. Fazer um brigadeiro. Está lá, e fazer algo mais complexo. Montar uma televisão também está lá. Então, qual que é o papel da escola? Através dos professores, aí eu acredito, da capacitação, de metodologia, do papel fundamental do professor e dos espaços de aprendizagem, a gente tem que transformar essa informação em conhecimento. E para isso, o papel do professor de espaços de aprendizagem é aumentar, é expandir a capacidade, digamos, de absorção, a capacidade do recall de cada aluno. Eu estou descrevendo aqui algo que algumas pessoas podem falar, cara, mas isso daqui não é direito universitário. Universidade, a gente vende curso, o cara paga o curso, depois ele vai lá, ele tem um diploma dele, ele pega esse diploma e vai conseguir um emprego e pronto. Acabou. Eu acho que isso daqui morreu. Que ia acontecer. Agora, acelerou a morte do velho. Exatamente. Você estava falando antes do Edu Lira, eu conheci o Edu em 2013, quando ele estava lançando o primeiro livro dele, né? E fico imaginando essa universidade de hoje, né? Que você desconstruiu aí o tradicional para o novo, a gente está fazendo aqui algo parecido também na Uniswan. Quantos outros Edus, né, a gente pode encontrar e formar dentro desse novo cenário, né? Um cara que veio de dentro das favelas de São Paulo, com um potencial gigante e está transformando radicalmente a realidade dele, né? O entorno dele, né? E quantos outros precisam apenas de uma oportunidade de estar dentro de uma escola como a Anima? Essa pergunta é incrível, né? Porque se você pegar 100 violões e distribuir para alguns alunos numa escola de elite
e 100 violões e colocar na periferia, provavelmente uns 4 ou 5 vão pegar aquilo e vão começar a tirar música, alguma coisa assim. Por quê? Porque não existe nada mais bem distribuído no mundo do que talentos. Nada. Então, o que a gente faz hoje de ter 2 tipos de escola, são escolas para os nossos filhos e depois a escola para os filhos das pessoas que inclusive trabalham na nossa casa, é um absurdo. Né? Você não dá oportunidade para as pessoas. Então o que a gente precisa é dar oportunidade, o que a gente precisa é exatamente o que você falou, seja na escola ou seja na universidade. No Brasil, infraestrutura básica não pode mais ser só considerado água, luz e esgoto. Tem 44 milhões de pessoas que estão fora, que não têm acesso à internet. E vou ser muito sincero, tem algumas pessoas que me ligaram e falaram assim, Daniel, você está oferecendo alguma coisa, uma plataforma agora para o ensino médio? Eu falei, até temos ali algumas coisas, estamos oferecendo, mas o desafio todo é você conseguir dar acesso à internet para essas pessoas, porque tem mais plataforma e tem mais conteúdo aí tal, do que acesso à internet, então os caras não têm. Não. Né? Aí não, porque daí vai ter custo, vai ter não sei o que, eu estou fazendo a minha parte. E para mim tá bom, porque eu já estou fazendo o reconhecimento da minha imagem. Como assim? É esta mentalidade que morreu. Cara, faça alguma coisa de maneira genuína, verdadeira. Na Anima, qual que é a grande diferença? A gente tem gente que se baseou no conteúdo, e aí ele entrega o PowerPoint para o professor e a apostila para o aluno e garante a mesma coisa, aquela padronização onde ele estiver, né? Do Acre até São Paulo, até o Rio Grande do Sul, enfim, né? Nós não. Então, os professores preparam uma aula e ao invés de ficar num pendrive, eles compartilham numa plataforma. Então imagina que eu fui lá, eu preparei uma aula sobre juros compostos, meu PowerPoint, meu estudo de caso, meu vídeo, tal, né? E coloquei lá. E aí você vai dar a mesma aula, né? Sobre juros compostos, o mesmo tema, mas em outro lugar. Aí você vai lá e também prepara, você pegou alguma coisa minha, mas preparou outras suas e vai. E aí o que acontece? A gente tem essa plataforma com esse conteúdo de todas as áreas do saber. E tudo que você pode imaginar, tudo tagueado, tal. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com as plataformas, com Zoom, Meet, Teams, tal, né, de vídeo, e a gente deu 5 GB para cada aluno. Para cada aluno que não tinha, a gente deu 5 GB. E para os professores também. A gente chegou para as operadoras e falou, olha, eu já pago aqui fibra ótica para meus campi. Faz o seguinte, eu vou continuar pagando, mas ao invés de você direcionar toda essa internet para o nosso campus, distribua para esses CPFs aqui, ó. Então eu estou pagando e foi isso que a gente fez. Então, desde o primeiro dia da pandemia, a gente não ficou nenhum dia. Os alunos entram na plataforma, o professor também, todos têm lá os seus 5 GB, e antes eles já acessaram esse conteúdo. Então, esse momento é um momento muito mais de discussão do que o professor ficar lendo ali o PowerPoint. O que a gente fez agora? Cara, esta plataforma, agora não, né? Já faz algum tempo. Vamos abrir ela. Abrir qualquer universidade no Brasil que quiser usar, tá lá. E você cadastra os seus professores e os seus alunos. E você usa aquela plataforma. E o dia seguinte, aquela plataforma já passou a ser sua. Porque quem está fazendo a curadoria são os seus professores, são os professores daquela instituição. Então, ela só vem recheada. Mas a partir daquele momento, a curadoria vai ser feita por aqueles professores. E tem algumas instituições do Brasil que estão usando a nossa plataforma de graça, sem pagar nada. Usa aí, pronto, vamos embora. É open, né? Hoje é tudo aberto. É isso, jeito. Entendeu? Deixa os outros copiarem que provoca a nossa reinvenção mais rápida ainda. É isso aí. É verdade. Ô, Daniel, cara, eu fico aqui, eu tô anotando, tô fazendo pergunta, eu tô cheio de pergunta aqui. Eu quero trazer para uma área que, assim, que você também já falou aqui, que é uma área que é o meu desafio como reitor hoje, né? Que é desdobrar a cultura todos os dias, né? Para todo mundo o tempo inteiro. Né? O meu grande desafio hoje é esse. E aí, olhando para os princípios da Anima, eu queria que você falasse para a gente rapidinho sobre 2, que eu acho que tem provavelmente uma sinergia grande. Que é quando você fala que na Anima líderes são empreendedores, e o outro princípio é a união, que esse eu fiquei bem curioso, que vocês descrevem que a Anima é da Anima. Perfeito. Bom, vamos lá.
para mim existe uma diferença entre empresário e empreendedor. Empresário corre risco, tudo mais. E empreendedor trabalha por um propósito, por uma causa. Empreendedor é uma postura. Você pode ser empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. E empreendedor, ele entende, para que você desenvolva. Quer dizer, então, aquela escola que eu falei que ela prepara o aluno de maneira passiva e para trabalhar para algo que não tem nenhum significado, que você é o oposto do empreendedor. O empreendedor, ele trabalha para você. Então eu falo o seguinte, para mim uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que trabalham por um propósito, sendo que esse propósito faz alguma coisa diferente para o mundo, por isso que o mundo paga para. E principalmente é um lugar para você aprender, para você se desenvolver, para você crescer. Então, assim, o empreendedor, para mim, é uma postura. E é o que transforma o mundo, as pessoas que são indignadas. Então eu defino na Anima com quem que eu quero trabalhar? Com pessoas inconformadas, apaixonadas e competentes. E o que a gente tem que fazer é maximizar essa competência coletiva. Enfim, então, o empreendedor é simplesmente essa postura, é o jeito que você encara a vida, você trabalhar por propósito, você descobrir, enfim, né? Tem gente que, eu falo várias vezes, as pessoas nascem biologicamente quando sai da barriga da mãe, nasce espiritualmente, quem sabe quando você é batizado ou algo parecido, ou enfim, tem alguma luz, mas você nasce para a vida quando você descobre o seu propósito. E para mim, tem uma palavra que a tradução é razão de ser, que é Ikigai. E Ikigai nada mais é do que a confluência entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Então imagina que lindo se você trabalha com algo que você faz bem, que você ama fazer, o mundo precisa e o mundo paga para. Nossa, cara, a vida é uma vida que vale a pena. E vira um imã, né? Atrai pessoas boas, pessoas com o mesmo alinhamento. Então, e exclui quem não tem, né? Então, exatamente. Eu até, olha, quando você falar para mim, olha, o que a gente precisa desenvolver nos alunos, para mim é exatamente o que eu busco, né? Eu falo assim, olha, o que eu quero deixar para os meus filhos? É a mesma coisa. Então eu falo, primeiro, descobrir o seu Ikigai. Depois, ter discernimento. Se um líder, para mim, eu pudesse definir em uma palavra que o líder precisa, é discernimento. Tem um livro que eu acho incrível, chama Judgment. Não tem tradução em português. E é isso. No final para você ter discernimento, tem que saber escutar, tem que ter empatia, tem que ter outras coisas. Porque, na verdade, no final do dia, assim, é fácil. Discernimento é fazer escolhas. Nós somos o fruto das escolhas que fizemos na vida. Então, é fácil você escolher entre o certo e o errado. O difícil é entre o certo e o certo. E é isso. Depois, você é a maneira como você encara o erro. O erro não pode te travar, o erro tem que te motivar, o erro tem que te desafiar. E aí, através do esporte, por exemplo, você desenvolve isso. Desde que a gente aprenda isso, com ele. Então, né? Perfeito o que você colocou, perfeito. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, esse negócio você falou o seguinte, existe fracasso bem-sucedido. Então, o que é a Anima é um conjunto de fracassos bem-sucedidos. O fracasso bem-sucedido é aquele erro que você aprendeu com ele. Se você não aprender nada com o erro, ele é um fracasso que não serviu para nada. Ele é um fracasso mesmo. Ele é um fracasso fracassado. Agora, um fracasso bem-sucedido é aquele que você aprendeu, que você entendeu porque que não deu certo. Do mesmo jeito que existe fracasso bem-sucedido, existe uma alta performance medíocre. Entendeu? Existe uma baixa performance ou uma baixa performance satisfatória. O que é que seja. Ah, não, eu estou de acordo com o que eu planejei. Que de acordo com o que planejou, você pode fazer mais? Faça! Porque essa é a quarta coisa. Além de não encarar o erro dessa maneira, é o seguinte, nunca dê menos do que o seu máximo. Nunca dê menos do que o seu máximo. E em relação à empresa, é desenvolver essa competência coletiva. E aí você faz alguma coisa diferente. Esses conceitos que valem, que eu gostaria, esses 4, de deixar para meus filhos, né? Descobrir o seu Ikigai, aprender a fazer escolhas, a maneira como você encara o erro e nunca dê menos do que o seu máximo, é o que a gente deveria desenvolver nos nossos alunos. E para que a gente faça isso, tem que ser assim com os funcionários. Então, como eu disse, para mim, a gente costuma dizer várias vezes assim, olha, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?
Se faz muito tempo que você não aprende, que você não faz uma coisa diferente, sabe aquelas pessoas que falam, eu tenho 20 anos de experiência? Eu pergunto, é 20 de experiência ou é 1 de experiência e 19 de repetição? Esta provocação em relação a tudo. E outra coisa, você faria o que você está fazendo até de graça? Essas perguntas acabam norteando um pouco da nossa maneira de ser. E aí, quando eu falo a ânima é da ânima, é assim, a gente vai passar no mínimo, os 8 horas nobres do dia, nos 30, 40, 50 melhores anos da nossa vida trabalhando. Então essas perguntas têm que te nortear. Você faria até de graça o que você está fazendo? Né? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz mais uma semana que você não aprende, chuta a canela e todo mundo se revolta e fala, eu tô fora. Por quê? Porque eu não tô aprendendo. Porque eu tô aqui para aprender. A Adélia Prado fala, eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. Sabe o que a gente precisa hoje? A gente precisa criar as empresas universitárias, onde o ambiente de trabalho nada mais é do que um lugar para você aprender o tempo inteiro. E eu acho que essa é uma oportunidade enorme para todas as universidades fazerem parcerias com as empresas. É como se a empresa toda terceirizasse a área de gestão de pessoas para universidades. Eu acho que é um outro negócio incrível que pode surgir, outro modelo de negócio, estou dizendo. Mas não é para você chegar na empresa, bater na porta e tentar ficar vendendo seu curso de MBA. Para com isso. Não vai fazer parceria para patrocinar o seu evento, para vender curso de MBA. É você estar junto. É você assumir o desafio do RH e falar, vou desenvolver. Mas, enfim, acabei me estendendo aqui, mas a ânima da ânima é todo aqui você se realiza, que você cresce, que você realiza o seu projeto de vida, de cada um. E a materialização disso aí foi quando a gente abre capital, que a gente doou os fundadores, a gente doou ações para todo mundo que trabalhava com a gente. Para você ter uma ideia, né? Então a gente tinha 2.000 e poucas pessoas quando a gente abriu capital, 24 pessoas ganharam R$1 milhão. Quem menos ganhou 4 mil reais. A minha declaração de imposto de renda no ano seguinte tinha 111 páginas, doação, para todos os funcionários. Entendeu? E a gente acabou de fazer o follow-on agora, em janeiro, e agora 6.000 e poucas pessoas. Todo mundo que tinha mais de um ano de casa, tem 8 mil pessoas trabalhando, mas tem 6.800, será que tem mais de um ano de casa, todos também receberam ações. E outras tantas, mais de 20 ou 30, receberam também seus R$1 milhão em ações. É uma doação. Né? Então, isso é a materialização efetiva. Né? Tem gente que constrói, e quando tem muita grana, aí que resolve dividir. Aí vou fazer uma ONG, fazer um instituto, eu vou dividir. Não, então, sabe o que tem que fazer? Você tem que dividir no caminho. Porque na vida não é importante o destino, o que é importante é o caminho. O caminho é mais importante que o destino. Então já vai compartilhando, já vai construindo. Daniel, é muito legal quando a gente se depara com um gestor assim, com um olhar tão humano, sabe? E olha só, o tema do podcast de hoje é como inspirar e transformar pessoas. A gente nem precisa fazer essa pergunta, né, Arapuã? Já vivenciamos a experiência aqui na prática. Não, é uma grande aula de como, de fato, executar propósito, né, Daniel? Assim, eu vejo muita gente falando de propósito do palco e pouca gente executando propósito, né? É um desafio muito grande. E aí tem que, de fato, acreditar, como você falou, ter gente boa com a gente que reverbere esse nosso pensamento, essa nossa crença, porque não dá pra gente ficar falando sozinho o tempo inteiro sobre isso. Mas, assim, mais do que isso, assim, acho que a minha última participação aqui para poder passar para Renata, eu vejo na tua fala que você consegue, mesmo hoje, né, a Ânima sendo uma instituição listada, né, mercado de capitais, não perder a base, né, que vocês construíram desde o início. Né? É muito fácil esse mercado seduzir, né, as empresas de maneira geral para um olhar que desequilibra qualidade e custo, né? E claramente, principalmente quando você explica assim, o porquê do não EAD, né? Olhando o mercado de capitais, né? Volume é sexy, né? O volume é sexy, vamos dizer assim. E vocês vão na contramão deles, mostrando realmente o valor e o que a Ânima acredita de impacto social e transformação do Brasil pela educação, como você disse, né? Então, fiquei muito feliz aqui de poder participar, de te escutar aqui e
enfim, e sair daqui com certeza mais inspirado para o nosso dia a dia aqui. Obrigado. Imagina, Parabéns. Eu que agradeço. Eu acho que outro dia me perguntaram exatamente algo um pouco nessa linha, né? E eu falei assim, olha, na Anima eu costumo dizer o seguinte, olha, aquela história de você tem que vestir a camisa na empresa, né? Eu falo, não, eu sou de Sorocaba, então eu falo, traga a sua, tem que ornar com o resto, né? Mas tem que trazer a sua. E o que é trazer a sua? Trazer a sua essência. No final, nós somos o conjunto de todas essas vivências, experiências, desses princípios, desses valores, compartilhando o mesmo propósito, mas a gente é um mosaico. E no mosaico, nenhuma pedrinha pode ser maior que a outra. A minha não pode ser maior. Então, todo mundo é igual, construindo aquele negócio. E aí a Anima... Então, eu acho que, ao invés de você pensar, esse para mim é o grande desafio daqui para frente, tá? Que a gente é uma empresa com 8 mil pessoas, não, eu acho que a gente é 1000 empresas com 8 pessoas. E aí as outras pessoas que trabalham junto, construindo todo aquele negócio junto, isso que são os squads, os times e tudo mais. Então, nós não somos um grupo de universitário. A gente é vários, a gente tem mais de 70 campos, então várias universidades responsável pelo aquele entorno inserido dentro daquela sociedade, porque onde a gente está, se a sociedade for mais ética, mais justa, mais empreendedora, mais correta, a gente contribuiu, e se não for, a gente é responsável. É assim que a gente tem que encarar a nossa responsabilidade dentro das sociedades, dos lugares que a gente está. Então, aí a gente consegue conciliar as duas coisas. E não um grupo grandão. É um monte de grupos pequenos formando esse mosaico. Isso aí vale para os campi nossos, isso aí vale para as pessoas que trabalham, isso aqui, enfim, é isso. Então, eu acho que eu falei aqui que, assim, na verdade, antes da crise, realmente o desejo o propósito nosso de transformar o Brasil pela educação era esse, né? Era de transformar o Brasil pela educação. Hoje o nosso propósito é fazer com que todo brasileiro tenha o desejo de transformar o Brasil pela educação. Santo Agostinho, ele dizia que a beleza do ser humano é que ele não nasce pronto, né? Quem sabe eu podia complementar que ele não morre pronto. E o que a gente tem que realmente fazer, e o que vale na vida, como dizia o Dimenstein, não é o que a gente muito menos o que a gente tem, é o que a gente deixa. Então, e é exatamente isso, né? Eu acho que não tem nada mais próximo do que realmente você trabalhar com essas duas coisas. Trabalhar com o desejo, trabalhar com o sonho, trabalhar com, enfim, com aquela responsabilidade de desenvolver, de ampliar a consciência, de ampliar a sua responsabilidade perante o mundo, para todas as pessoas que trabalham para a gente. E se a gente faz isso, se tem essa responsabilidade com as pessoas que resolveram estudar nas nossas instituições, a gente tem que fazer a mesma coisa para as pessoas que trabalham conosco, né? É um pouco isso. Daniel, muito legal. Bom, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer um quadro com você chamado De Primeira. É um bate-bola bem rápido. Eu falo uma palavra e você me diz o que vem na sua cabeça, pode ser? Nossa, arriscado isso. Pode ser, claro. De primeira. Um filme. Cada momento da vida, quem sabe a gente vai, né? Tem então, de uma maneira muito... Esses dias aqui, eu acho que é o filme Intocáveis, aquele filme francês. Porque ele fala muito sobre, para mim, a autenticidade. Uma frase. Eu sempre costumo dizer, eu falo, olha, que seja eterno enquanto dure, ou aquela... o que você faz em vida ecoa na eternidade. Entendeu? Quer dizer, então, é isso. Eu não tenho tatuagem, mas eu falei que se eu fosse tatuar, eu ia tatuar essa frase, sabe? O que se faz em vida ecoa na eternidade. Que é um pouco assim, seja assim, verdadeiro, né? Seja intenso, enfim, é isso. Um sonho. O sonho é de transformar o Brasil pela educação. O sonho de transformar o Brasil pela educação e de transformar a educação do Brasil.
fazer isso. E, enfim, é isso. Um livro? Tem um livro do Luc Ferry, que ele foi inclusive ministro da Educação na França, chama Aprender a Viver. E é um livro de filosofia, mas a filosofia enquanto metodologia, a filosofia enquanto você sempre questionar por que isso, por que aquilo, então, e a gente está vivendo, quem sabe, num momento do mundo que a gente precisaria questionar, falar os porquês, refletir, entender o seu papel. Então, e é um livro muito simples, é quase como para você depois explicar a filosofia para os seus filhos. O Aprender a Viver, do Luc Ferry, é um livro para esse momento incrível, para inspirar o desejo pela filosofia em si, mas mais do que isso, pela filosofia enquanto uma metodologia, enquanto um processo de vida, assim, enfim, é isso. Uma liderança que vale a pena ser seguida. Bom, para mim, o maior brasileiro vivo hoje é o Dr. Osiris Silva, né? Então, pela trajetória dele, pela ética dele, enfim, eu acho ele maravilhoso, assim. E é isso. Agora, pessoas que me inspiram pelo mundo, tem vários, né? Desde aí é assim, mas eu gosto assim, Walt Disney, Michelangelo, sabe? Pessoas que conseguiram ter uma capacidade de enxergar. Tem uma história muito bacana que, quando eu estava inaugurando a Disney, o Walt Disney já tinha morrido, e aí falaram, olha, que pena que ele não viu tudo isso, né, que está aqui. E aí alguém bateu no ombro dessa pessoa e falou, ao contrário, ele foi o primeiro que viu, né? Ele já viu tudo aquilo há muitos anos. Então, essas pessoas que têm a capacidade de questionar o status quo e conseguir chegar, mas aí tem um monte. Acabei de voltar algum tempo da África do Sul, quer dizer, o Mandela, enfim, aí acho que tem muita gente, mas quem me inspira são aquelas pessoas que questionaram o status quo, que tinham um desejo, né, de fazer alguma coisa diferente, mas com muita humildade, e é isso. Então, vale para várias pessoas. E para finalizar o nosso podcast, uma música. Nossa! Uma música. Eu tinha como que tocava no meu telefone Seja Feliz, da Marisa Monte. Né, então ela fala, tão longa a estrada, tão longa a vida, né, tão curta a vida. Então, ao mesmo tempo brincando que a vida é tão incrível, mas tão maravilhosa, e ao mesmo tempo curta a vida, porque a vida é curta. Seja feliz com seu país, seja feliz sem raiz, seja feliz. Daniel, quero mais uma vez agradecer sua presença, foi realmente muito inspirador. Eu adorei esse bate-papo com vocês dois. Imagina, eu que agradeço, eu também adorei. Eu não tenho insight tomando banho, né? Sabe aqueles, tem uns gênios que tem essas coisas, tive uma ideia. Não, eu me construo no coletivo. Então foi uma delícia aqui esse papo, essa conversa, as perguntas fez com que eu refletisse bastante. Arapuã, muito obrigada também por participar do STEMcast mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui, você sabe disso, né? Não, conta comigo. Precisando é só falar, foi ótimo. Obrigado, viu? Prazer enorme. E aí agora vamos marcar uma presencial. Vamos sim, em breve. Tá bom? Tá acabando. Tá bom. É isso aí. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigada. Um abraço. Valeu, viu? gente. Obrigadão, valeu. Lembrando que o STEMcast só é possível graças ao apoio de parceiros como o Semesp e o Santander Universidades. Acompanhe o Consórcio STEM nas redes sociais pelo Instagram, Facebook, LinkedIn e pelo nosso portal stembrasil.com. Fique ligado nas novidades e até o próximo STEMcast.